Nós vamos ler Lucas 18, do versículo 1 ao versículo 8, a parábola da viúva persistente. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Até aqui. Pai, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de nos reunirmos como igreja para te adorar e para aprender a sua palavra, Pai. Nós cantamos hoje aquilo que nós como igreja temos vivido, Senhor. Essa busca, esse desejo de enxergar aquilo que nossos olhos ainda não viram, nossos ouvidos ainda não ouviram, e nem foi o coração do homem, aquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. E aqui há uma igreja, Senhor, com toda a verdade do nosso coração, que ama o Senhor, que ama a Tua presença. E de fato nós entendemos que não há nada que nos satisfaça além de Ti. Desde o dia em que nós contemplamos a Tua beleza, nada mais nos satisfaz. Por isso é de Ti que nós precisamos, é por Ti que nós suplicamos. E também pedimos, Senhor, fale conosco. Estamos aqui diante da Tua palavra e nós cremos que o Senhor quer nos ensinar. Que não seja, Pai, apenas mais um culto, apenas mais uma ministração que nós ouvimos, mas que seja, Senhor, a Tua palavra que transforma a nossa vida. Molda-nos um tanto mais a partir das verdades contidas, Pai, neste ensino. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E os que concordam e creem dizem amém. Glória a Deus. Na epígrafe, a epígrafe é aquele título que está acima do texto, que vale destacar, a epígrafe não está no texto bíblico, amém? O texto bíblico, ele originalmente não tem capítulo, não tem versículo, é tudo uma coisa só. E os capítulos e versículos, assim como as epígrafes, existem para subdividir melhor e nós conseguimos encontrar melhor. Já pensou você ter que encontrar Naum, Ageu, sem ter subdivisão de capítulo e de páginas da Bíblia? Ia ser mais complicado. E na epígrafe da NVI, ele traz o título dessa parábola como a parábola da viúva persistente. O texto que nós lemos começa com ato contínuo. Na NVI fala: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola. Esse então, obviamente, nos faz ter a necessidade de entender o que aconteceu antes, amém? Porque é um ato contínuo, algo aconteceu e então Jesus contou uma parábola. E nós percebemos esse contexto olhando para o capítulo 17, mais especificadamente a partir do versículo 20, quando um fariseu, quem, irmãos? Um fariseu se aproxima de Jesus e lhe questiona a respeito da vinda do reino de Deus. Assunto esse que nós também já tratamos aqui numa série de ensinos. Então Jesus responde o fariseu dizendo o seguinte: que o reino de Deus não vem de forma visível ou aparente, mas ele está entre vocês. Jesus aqui responde o fariseu sobre o reino que já estava inaugurado. Quantos lembram disso? O reino que se inaugurou quando Jesus invadiu, quando o eterno invadiu o transitório.
quando o divino invadiu aquilo que é humano, quando o sobrenatural pisou naquilo que é natural. Jesus então inaugura o seu reino, amém, queridos? Esse reino que vem de forma silenciosa, de forma invisível, de forma intangível. Jesus veio sem aparência alguma, ok? Amém? Mas num segundo momento, a partir do versículo 22, os discípulos se achegam a Jesus. Então, no primeiro momento, os fariseus. No segundo, os discípulos. E nós já aprendemos aqui que as revelações de Cristo, do Pai, do Senhor, estão para os discípulos. Então, posteriormente para os discípulos, Jesus passa a falar sobre a vinda do reino futuro, em sua plenitude. E ele compara então agora a vinda desse reino futuro como um relâmpago. Irmãos, um relâmpago não tem nada de discreto, sim ou não? Não é discreto. Como um relâmpago que aparece num lado do céu e vai até o outro lado, iluminando tudo, assim será a vinda do Filho do Homem. Todo olho o verá. Porque na primeira vinda, quando ele inaugura o reino, inaugurado, é uma vinda silenciosa, sem aparência, como o cordeiro. Mas a segunda vinda, para estabelecer a plenitude do reino, será em poder, em glória, amém? Em majestade, uma vinda agora visível. Amém, meus irmãos? Seguindo essa linha, onde Jesus está falando sobre a sua segunda vinda, ele compara, Duda, como serão os dias que antecedem a vinda de Jesus. Como serão os dias que antecedem a volta do Senhor. E ele usa, César, duas imagens para ilustrar. Os dias da volta do Senhor serão como os dias de Noé e como os dias de Ló. E esses dias são marcados principalmente pela distração, Érica. A palavra diz que nos dias de Noé, ele passou mais de 100 anos construindo a arca, e ninguém deu moral à pregação dele. A palavra diz que eles casavam, se davam de casamento, comiam e bebiam, e ninguém percebeu nada até o dia em que o dilúvio veio e levou a todos. Os dias de Noé são marcados por desinteresse por Deus, mediante a distração das coisas do mundo. Não parece com hoje, irmão? Falamos, né? Várias pessoas talvez poderiam estar aqui, mas talvez não estão porque estão distraídas com coisas que nem pecados são. Casar não é pecado, comer não é pecado. Amém, meus irmãos? Mas as coisas do mundo distraem de modo que não estamos atentos à palavra de Deus. Nos dias de Ló, a mesma coisa. A distração e a indiferença com a pregação. Os anjos são enviados para Sodoma e fala para sair da cidade. Irmãos, a palavra diz que o anjo pegou a família de Ló pela mão, meio que pela força, e tirou de Sodoma. Então, meus irmãos, os dias que antecedem a vinda de Cristo serão assim, marcados por distração e descrédito à pregação. Os nossos dias. Os nossos dias. Amém? E aqui, depois disso, que entra a parábola. Então, Jesus lhes contou uma parábola. Portanto, Jamile, o que nós temos aqui é Jesus nos ensinando os discípulos sobre como devem viver entre a primeira e a segunda vida de Cristo, para que não sejam como os homens e mulheres de Sodoma, ou os homens e mulheres dos dias de Noé, que viveram dispersos, distraídos, indiferentes. Como nos manter sóbrios no meio de tanta distração? Como nos manter sóbrios e atentos à voz de Deus no meio de tanta indiferença? Através da oração. É sobre isso que Jesus fala nessa parábola, a persistência na oração. Quantos estão comigo aqui? Amém? Então, meus irmãos, desde o dia em que Cristo te encontrou, até a volta de Jesus, há um espaço aqui. E durante esse espaço, nós precisamos viver persistindo em oração. É a oração que nos mantém com os olhos no alto, irmãos. E se nós, Duda, tirarmos os olhos do alto, meu Deus, não faltam coisas querendo capturar nossa atenção aqui. Sim ou não?
É a oração que mantém a sobriedade espiritual, a sensatez espiritual. É a oração que nos mantém sensíveis à voz do Espírito Santo, porque também não faltam vozes por aí. Só com isso aqui, ó. E ainda tem, não sei se algum irmão aqui usa smartwatch. Acho que é pior ainda, né? Porque daí você está com o celular no bolso e começa a virar no teu pulso. Informação, 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 informação. As vozes do mundo, as vozes da cultura, as vozes das trevas, as vozes do coração enganoso, e no meio disso tudo a voz do Espírito Santo, e é a oração que nos mantém sensíveis a essa voz. Por isso, meus irmãos, nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos cultivar uma vida de oração. Amém, queridos? Entrando na parábola em específico, ela apresenta para nós dois personagens, né? Primeiro, um juiz. O texto diz que em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e que também não se importava, não respeitava nenhum homem. Quando Jesus apresenta os personagens aqui, ele acrescenta um adjetivo, uma característica para descrever quem é essa pessoa. E no caso do juiz, o que Jesus destaca é a falta de temor a Deus, que nós podemos chamar, irmãos, aqui de iniquidade, ou de impiedade. Tanto que adiante, no versículo 6, Jesus fala: ouçam o que diz o juiz injusto. Outras versões dizem iníquo, ímpio. Amém? Alguém tem diferente aí? Todo mundo está injusto? Nós podemos entender como impiedade, porque essa palavra impiedade, irmãos, ela significa negação de Deus, ou seja, uma pessoa que vive indiferente à existência, ao governo, aos mandamentos e à vontade de Deus. Amém? Estão comigo aqui? Amém? Então, Duda, quando alguém não teme a Deus, ela está vivendo indiferente com os mandamentos do Senhor. Por isso ela é uma pessoa impiedosa, não tem uma vida de piedade, ok? Não tem uma vida de relacionamento com Deus. E essa impiedade dele, essa falta de relacionamento com o Senhor, se expressa no seu relacionamento com o próximo. Porque além de não temer a Deus, a palavra diz que ele não considerava, não respeitava nenhum homem. Amém, queridos? Em uma primeira leitura, alguém pode achar que esse juiz aqui representa Deus. Juiz, autoridade, poder, liderança. Alguém pode achar, então, nessa parábola, o juiz representa Deus. De forma alguma. Mas há uma relação entre esse personagem e Deus. Qual é a relação? O contraste com Deus. Esse juiz aqui tem relação de contraste. Enquanto esse juiz aqui é a expressão da injustiça, da impiedade, da falta de consideração, de empatia e de amor, Deus é o exato oposto desse juiz. Amém, meus irmãos? O segundo personagem aqui é a viúva. Também diz que nessa cidade habitava uma viúva. Eu vejo, César, que a figura do juiz pode representar o homem caído enquanto está cego. O homem caído que ainda não teve as escamas arrancadas dos olhos e ele acha que é alguma coisa. Ele acha que tem poder, ele acha que pode, ele acha que consegue, ele acha que vai, quantos entendem? Amém? Mas a viúva, Duda, agora representa a humanidade consciente do seu estado. Representa todos nós conscientes da nossa condição caída, miserável. Não é por acaso que Jesus escolhe uma viúva para ilustrar essa mensagem. Naquele contexto, irmãos, as viúvas eram uma das classes de pessoas mais carentes que existia. Não tinha igual hoje a aposentadoria do marido, seguro de vida. Não tinha. As viúvas viviam desamparadas, porque quem trabalhava fora era o marido. Não tem mais o marido,
não tem mais sustento, desamparada, sem auxílio, sem condição, sem capacidade de subsistência própria, totalmente incapaz por si mesmo. E se não bastasse isso, essa viúva da história aqui sofria constantes injustiças e ataques do seu adversário. Aqui está, meu bem, a expressão da humanidade sem Jesus. Carente, como diz o texto bíblico de Apocalipse, pobre, miserável, cego, nu. Incapaz de subsistir por si mesmo, incapaz de se satisfazer por si próprio, incapaz de encontrar algo que lhe traga satisfação. Quantos entendem? Incapaz de se sustentar a si mesmo. E se não bastasse isso, tem um adversário que dia e noite nos acusa, um adversário que dia e noite nos ataca e comete injustiça contra nós. Você sabe o que significa a palavra hebraica Satã? De onde vem Satanás? Sabe o que significa? Inimigo, adversário. Portanto, nós, sem Jesus, somos a expressão exata desta viúva. Miseráveis, incapazes, carentes, necessitados, perdidos e com um adversário que nos ataca e nos odeia dia após dia. Amém, meus irmãos? Estão comigo aqui? Aleluia. Vamos observar a tônica da mensagem. Normalmente, meus irmãos, quando Jesus conta parábolas, você deve ter percebido isso aqui nos cultos, ele conta a parábola e depois ele traz o significado da parábola, trazendo então para os seus ouvintes o que ele quer ensinar com ela, amém? Neste caso, é o contrário. Nesse caso, ele primeiro fala qual é o assunto da mensagem e depois conta a parábola para ilustrar. Ele já começa falando no versículo 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar o quê? Para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Portanto, Duda, meus irmãos, a tônica desta mensagem, o ensino principal de Cristo para nós através dessa parábola é a persistência na oração. A persistência na oração. Nós precisamos lembrar que Jesus está falando com quem aqui? Com os discípulos. Não é mais com o fariseu. Jesus está falando com o discípulo. Amém, queridos? Discípulos que, depois de algum tempo, não mais veriam Jesus pessoalmente. Ok? Discípulos que só fazem jus à sua posição de discípulo se andam perto, próximo desse mestre. Amém, meus irmãos? Sim ou não? Discípulos que também constituem o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Porque a igreja não é outra coisa senão a junção dos discípulos do Senhor Jesus. Portanto, César, Jesus está falando conosco também. Nós, assim como aqueles discípulos, hoje, agora não podemos ver Jesus face a face. Nós só seremos de fato discípulos se andarmos perto do Mestre. Só seremos de fato discípulos se de fato estivermos aprendendo do Mestre. Porque discípulo é isso, aprendiz. Mas para aprender do Mestre é preciso conviver com Ele, relacionar com Ele, ouvir a sua voz, estar perto dEle, sim ou não? Por isso, meus irmãos, nós, a igreja, precisamos ouvir sobre oração. Por isso, nós, como igreja, precisamos não só ouvir, mas praticar a oração. Todos nós sabemos que devemos orar. Mas, às vezes, a verdade é que a nossa prática não é tão equivalente àquilo que nós sabemos. É ou não é? Mais do que praticar a oração, eu entendo que nós precisamos perseverar na oração. Porque praticar tu pode fazer hoje e depois nunca mais fazer. Nós precisamos perseverar em oração. Amém, meus irmãos? Por que, César? Primeiro, eu entendo porque a oração é o nosso único canal de comunicação com o Senhor. Fala comigo, é o nosso único canal. Veja, Jesus nos chamou para uma vida de relacionamento com Ele, amém? Não para ter uma nova religião,
mas para ter um novo estilo de vida, de caminhar com o Senhor. E eu sempre falo isso e vou continuar falando, que uma das bases essenciais para qualquer relacionamento eclesiástico, familiar, conjugal, entre amigos, é o diálogo, a comunicação. Quando não há comunicação, não há relacionamento. Um relacionamento ele se torna frágil, concorda comigo? E a comunicação, como eu já disse antes, ela precisa de diálogo. Precisa que um fale, o outro ouça, depois o outro fale e o primeiro ouça. Se os dois falar ao mesmo tempo, não tem comunicação. Se só um falar, não tem comunicação também. Portanto, não há relacionamento. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que nós, para sermos discípulos e estarmos próximos do Senhor, precisamos de um diálogo com Ele, onde Deus fala conosco, mas nós também falamos com Ele. Concorda comigo? Amém, meus irmãos? É maravilhoso ouvir a voz de Deus, num louvor, numa pregação, né? Num tempo de oração, num devocional, na leitura da palavra. Mas tão importante quanto ouvir Deus é falar com Deus. Agora, ao passo que Deus fala conosco de diversas maneiras, nós só temos uma forma de falar com Ele: oração. Não tem outro meio, Duda. Não tem outra forma de falar com Deus, senão orar. E aí veja, como termos uma igreja, de modo geral, não só Redime, mas uma igreja, de modo geral, saudável, quando há baixíssimos índices de oração? Discípulos que não conversam com o mestre. Discípulos que não andam em relacionamento com o mestre. Irmãos, a verdade é que não há como seguir a Cristo sem relacionamento. Não há como seguir a Cristo sem oração. Não há vida cristã sem oração. Sei que você sabe disso, mas eu vou repetir. Não há vida cristã sem oração. A oração está para a nossa vida espiritual como o oxigênio está para a nossa vida material. Não há sobrevivência, meus irmãos. Não há. Amém? Glória a Deus. O John Knox, numas meditações dele sobre oração, ele fala o seguinte: se existisse fogo sem calor, ou se uma lamparina ficasse acesa sem óleo, então a verdadeira fé existiria sem oração fervente. Se existisse fogo sem calor, se essa lâmpada ficasse acesa sem energia elétrica, poderíamos dizer que existe vida cristã de verdade sem oração. Mas a verdade é que não tem como, porque não existe vida cristã sem oração. Glória a Deus. Está todo mundo assim me olhando com uma carinha. Estou sendo claro, irmãos? Amém. Se não bastasse isso, que é a nossa única forma de falar com Deus, isso já devia bastar. A única forma de falar com Deus, nós temos o exemplo do nosso Senhor, no que diz respeito à oração. Jesus, o mestre dos mestres, ele não ensinava com mera teoria. Jesus ensinava com vida prática. Amém? Como diz o ditado, né? A palavra convence e o exemplo arrasta. Jesus liderava por seu exemplo. Em Atos 1, Lucas escreve para Teófilo que ele começou a escrever tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Primeiro fazer, ato, verbo, ação, prática, amém? E depois ensinar. Primeiro vida prática, depois compartilhar de forma teórica. E Jesus, irmão, isso aqui é um absurdo, né? 100% Deus, teve uma vida de intensa oração. Jesus cultivou uma vida de intensa, fervorosa oração. O que dizer de nós, meus irmãos? Em Marcos 1,35, fala que ele se afastou de madrugada para um lugar deserto, para ficar sozinho, orando. Ele se afastava das multidões, para ficar em intimidade com o Pai. Em Lucas 6, 12 ao 13, antes de escolher os 12 apóstolos, ele simplesmente passa a noite inteira orando.
antes de importantes decisões, Jesus, que era Deus, orava. E nós, irmãos, quando vamos escolher um emprego novo, uma escolha importante na vida, em Mateus 14, 23, nós vemos que depois de uma intensa rotina ministerial, ele se afasta para orar. Ou seja, Jesus não orava para pregar, Jesus não orava para tocar no louvor, Jesus não orava porque ele tinha uma demanda a fazer, ele orava para estar em comunhão com o Pai. Em João 17, Jesus está intercedendo por seus discípulos, inclusive por nós ele ora. Eu oro por aqueles que virão a crer por intermédio da pregação da boca deles. Em Lucas 22, 41 e 44, nós vemos Jesus no seu momento de maior angústia e dor no Getsemane. Ele vai fazer o quê? Orar. Em Lucas 23, na cruz do Calvário, Jesus ora. Nas decisões, nas escolhas, nas dores, nas angústias, nas alegrias. Pai, eu te louvo porque você me ouve. Eu te louvo porque você me ouve. Lázaro, vem para fora. Jesus cultivava uma vida de oração, um lifestyle, um estilo de vida de oração. Amém, queridos? Acho que é tua mãe, né, Jamila, que você comentou comigo um dia, que disse, se eu vou comprar um vestido, eu oro. Que tal isso, mano? Para comprar um vestido, eu oro, não vou comprar sem orar. Olha aí. Nas mínimas coisas da vida, eu preciso saber a opinião daquele que governa a minha vida. Eu preciso saber qual é a vontade daquele que é Senhor sobre a minha vida. Amém, queridos? Portanto, Jesus está falando aqui, enquanto vocês aguardam o meu retorno, nesse mundo de tantas informações, tantas vozes, tantas distrações, para que vocês não se percam, mantenham uma vida de persistente oração, em todo o tempo, ok? Amém? Glória a Deus. E eu quero listar aqui 6 lições que podemos extrair dessa parábola tão rica, e sem dúvida nós não vamos exaurir a parábola, porque tem muita coisa nos ensinos de Jesus. Número 1, fala comigo, a oração é um dever. Essa é a primeira lição, olha só, versículo 1. Jesus contou aos seus discípulos, então, esse assunto aqui é com o discípulo. Tem alguém que vai dizer assim, não, oração não é dever, não é discípulo. Ele quer ser só um seguidor de longe de Jesus, um caçador de milagres, de pão multiplicado. Agora, para discípulo, para servo, para aquele que entregou a vida para Cristo, ele fala o seguinte, para mostrar-lhes que eles deviam orar. Jesus não está sugerindo eles orar, está dizendo que a oração é um dever. Irmãos, somente quem vive na comunhão do Espírito Santo em oração pode dizer que delícia há nesse lugar. Sim ou não? Eu louvo a Deus, irmãos, nós temos vivido aqui dias de uma presença maravilhosa do Senhor. Domingo de manhã da consagração aqui, meu Deus, que glória, que ambiente, que presença. Domingo à noite no culto, a presença maravilhosa do Senhor. Hoje de meio-dia, aqui hoje de manhã de meio-dia, a presença do Senhor conosco. É um privilégio orar, irmãos. É um privilégio, pelo sacrifício de Cristo, adentrar a sala do trono e desfrutar da comunhão, da presença, do amor, do abraço, do cuidado do Pai. É uma honra, é um privilégio, sim ou não? Mas também é um dever. Porque se não fosse um dever, nós só oraríamos quando tivéssemos vontade de orar. E a verdade é que haverão dias em que não haverá vontade nenhuma de orar. Mas é um dever. Amém? Quando nós não oramos, irmãos, nós pecamos. Quando não oramos, nós pecamos por omissão. Ao passo que existem mandamentos com ordenanças negativas, ou seja, não faça isso, não faça aquilo, amém? Também existem mandamentos com ordenanças positivas, ou seja,
Façam isso, façam aquilo. E não faltam exemplos. Mateus 26:41, orem e vigiem para que não caia em tentação. Efésios 6:18, orai em todo o tempo no Espírito. Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverai na oração. Colossenses 4:2, perseverai em oração. 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. O fato é que ao mesmo tempo que existe o não matem, não roubem, não mintam, não adulterem, exista o orem. Perseverem, orem em todo tempo, ou seja, orar para um servo de Cristo, para um discípulo de Cristo, não é opcional, é um dever. E quando eu desobedeço o mandamento positivo de Cristo, eu estou pecando. Pecando por omissão, como diz Tiago, se não me engano, quando alguém sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. E todos nós sabemos o bem que faz a nós mesmos orar. Nós sabemos o quão prejudicados somos em todos os aspectos quando deixamos de orar. Amém, meus irmãos? Sim ou não? Nós sabemos. Portanto, precisamos entender que a oração é um dever. Quando não oramos, nós estamos pecando contra o Senhor. Em segundo ponto, quando nós não oramos, nós negamos o Cristo. Meu Deus, pastor, tão sério assim? Por que tu diz que quando não oramos, nós negamos Cristo? Porque quando eu não oro, nas minhas tomadas de decisões, eu estou negando que Ele é o Senhor da minha vida. Amém? Vou repetir mais uma vez. Quando eu não oro nas minhas tomadas de decisões, eu estou negando que Ele é o Senhor da minha vida, porque eu não preciso nem consultar qual é a vontade dEle, eu mando na minha vida. Quando nós não oramos nas dificuldades da vida, nós negamos que Ele é o nosso ajudador. Quando nós não oramos nas angústias, nós negamos que Ele é o nosso refúgio. Por mais que a gente fale, Deus é o meu refúgio e fortaleza. Nós negamos. Quando nós não oramos na abundância ou na escassez, nós negamos que Ele é o nosso provedor. Quando nós não oramos em qualquer situação, nós negamos que Ele é o nosso mestre. Porque se Ele é o nosso mestre, precisamos seguir seus passos. E Ele viveu uma vida de constante oração. Oração é um dever. Quando não oramos, nós pecamos. Quando nós não oramos, nós negamos o Senhor. Nós não negamos Ele, amém, meus irmãos? Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Cristo, Ele é o Messias, Ele é o ungido de Deus, amém? Eu gosto desse ambiente assim, né? Tem gente que não gosta de culto assim, mas eu gosto. Vamos lá, vamos captar tudo em nome de Jesus. A segunda lição que nós aprendemos aqui nessa parábola, meus irmãos, é que nós não somente devemos orar, é um dever, como nós devemos orar sempre. É o que diz o texto. Eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Reforça aquilo que eu falei antes, Érica, porque Jesus falasse assim, ó, vocês devem orar. Ah, beleza, você tem que orar. Agora eu defino a frequência. Eu defino quando. Não, ele já define a frequência também. Vocês devem orar sempre, ou seja, não é só quando decidir que eu preciso orar. Não é só se eu quiser orar. Não é só se o dia amanhecer maravilhoso do jeito que eu sempre sonhei. Nós devemos orar sempre. Amém, queridos? Esse sempre nós podemos observar em 3 sentidos. Primeiro, sempre no sentido da constância, ou seja, não parar de orar, ser constante em oração. A própria oração que Jesus nos ensina, a oração do Pai Nosso, sugere isso. Quando Ele manda nos orar, o pão nosso do mês inteiro nos dai hoje. O pão nosso do ano inteiro, 12 dias de campanha para 12 meses de vitória. É isso que está na oração do Pai Nosso? Não. É o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Subentende-se, portanto, que amanhã eu terei que pedir o pão de amanhã, logo estarei orando todos os dias.
Orar sempre significa que eu devo orar diariamente. Jesus espera que oramos diariamente. Eu fico imaginando nós acordando pela manhã e Jesus observando. Agora nós vamos trocar uma ideia. E aí a gente se atrasou. E a gente corre para as nossas coisas e daí Jesus fala, não, mas ao meio-dia ele vai tirar um tempinho. Ele vai almoçar, ao invés de dormir, ele vai tirar um tempinho. Aí a gente dorme. Não, mas de tardezinha, de noite ele vai. Imagina, irmão, não tem coisa pior, né, do que você ficar esperando alguém que nunca chega, né? Esperando alguém que nunca chega. O Senhor esperando o nosso relacionamento. Amém? Em Êxodo 30, versículos 7 e 8 diz: Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao entardecer. Será queimado incenso continuamente perante o Senhor pelas suas gerações. Arão aqui representa o sacerdócio que vai diante do Senhor queimar incenso. Hoje nós somos sacerdotes, que precisamos então, todas as manhãs, apresentar o incenso no altar do nosso coração ao nosso Senhor. Amém, queridos? Orar sempre. Orar sempre também pode ser observado no sentido de todas as circunstâncias, não só na constância, mas nas circunstâncias. Ou seja, nós não podemos ser o tipo de cristão que precisa de luta para orar, embora seja comum isso, né? Tá tudo certo, mil maravilha, né? Em todas as áreas da vida, feliz, contente, saúde, contas ok, não ora. Aí quando vem uma luta, pastor, vamos fazer uma campanha de oração de madrugada. Parece que tem que ter uma aguinha ali batendo no popô para fazer pedalar. Nós não podemos esse tipo de crente, nós temos que orar sempre, ou seja, nas circunstâncias positivas e nas circunstâncias também negativas, amém, queridos? Na alegria, na tristeza, na abundância, na escassez, na bonança, na tempestade, na aprovação, na vitória, no dia bom, no dia mau, orar sempre, em todas as circunstâncias. Como citamos antes, 1 Tessalonicenses 5, regozijai-vos sempre e orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Orar sempre também significa orar em todas as circunstâncias. E orar sempre também pode ser observado no sentido de orar com persistência, ou seja, persistir na oração. Amém? Aqui é a ênfase apresentada na parábola que lemos. Porque a parábola diz que essa viúva ia todos os dias diante do juiz, falando: faz justiça contra meu adversário, faz justiça, atende minha causa. Ela tinha uma causa, amém? E todos os dias apresentava esta mesma causa ao juiz. Ela não foi atendida durante um longo tempo, mas continuou apresentando sua causa diante do juiz. O que quer dizer isso aqui? Orar sempre também significa continuar perseverando naquilo que temos pedido para Deus. Ah, pastor, eu orei uma semana e Deus não me ouviu. Persista em oração. Continue insistindo. Ele vai te responder, ou sim, ou não, ou espera. Ele vai te responder. Agora precisa persistir, tem pessoas que falam, eu já fiz uns 3 dias de oração, buscando o Espírito Santo, não recebi. Continue orando. É da vontade de Deus ou não é da vontade de Deus? Claro que é. Então continue pedindo. Senhor, eu oro conforme a tua palavra. A tua palavra diz que eu preciso buscar-me-eis e me achareis. Eu estou te buscando, eu quero te encontrar. Continue orando. Nesse tempo eu tenho falado com o Senhor, eu vou continuar orando a mesma coisa. Abre os nossos olhos e se revela para nós. Nós precisamos, como igreja, contemplar o Senhor. Nós precisamos, como igreja, enxergar a beleza que há no Senhor. Por isso que estamos cantando essas músicas que estamos cantando nesse tempo. Qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi? Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez e eu vou continuar orando isso toda semana. Eu vou continuar orando, Senhor, habita entre nós. Que aqui seja um ambiente onde o Senhor ame estar. Senhor, salva as pessoas do Rio do Oeste.
transforma as vidas, traz liberdade, traz cura, traz salvação, traz convencimento, arrependimento. Precisamos perseverar na oração. Amém? Acho que quase todos nós aqui devemos ter ouvido já exemplo de pessoas que oraram anos por familiares, né? 10, 15, 20, 30, 40, quanto? Alguns. Perseverança. Perseverança na oração. Amém, queridos? Isso lembra o bater, né, de Lucas lá, dos 3 verbos da oração: pedir, buscar e... Já falamos sobre isso aqui na igreja. É insistir, é continuar batendo. Isso lembra um amigo importuno da parábola que falamos um tempo atrás. Ele continuava: abre a porta, eu preciso de pão, eu preciso de pão. Mas eu estou dormindo. Não estou, abre a porta, eu vou continuar batendo. Amém? Irmãos, Ana perseverou durante anos pedindo um filho para o Senhor. E Deus lhe deu a resposta para uma geração inteira, Samuel. Abraão e Sara perseveraram 25 anos depois de receber a promessa. E Deus lhe deu a tipificação de Cristo Jesus, que é Isaac. Amém? Zacarias e Isabel, os pais de João Batista, esperaram a vida inteira, até a velhice, em oração. E o anjo aparece num dia e fala: a tua oração foi ouvida, a tua mulher terá um filho. Simeão, que nós cantamos aqui, Simeão, ele orava e aguardava a vida inteira por ver o Messias. Tanto que quando ele pega o bebê, ele fala: pode me levar, Senhor, os meus olhos viram a salvação. Nós precisamos perseverar naquilo que o Senhor falou a nosso respeito. Não se conforme enquanto a vontade do Senhor não se cumprir na tua vida. Amém? Primeiro, oração é um dever. Segundo, devemos orar sempre. Amém, meus irmãos? Na persistência, nas circunstâncias e na constância. Terceira lição, fala comigo: orar e nunca desanimar. Para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Veja que há um contraste. Para orar, Jesus usa sempre. Para desanimar, ele fala nunca. O exato oposto. Esse desanimar significa esmorecer, se esgotar, se cansar, se exaurir. Amém? E às vezes nós pensamos que é a oração que nos cansa. Eu estou cansado de orar. Mas é o contrário. É a falta de oração que nos cansa. É a falta de oração que nos desanima, que nos faz desfalecer, que nos faz desanimar. Amém, meus irmãos? Quer ver um crente desanimado? É um crente que parou de orar. Irmãos, assim, aqui nós não temos muito disso. Graças a Deus, tomara que não tenha esse hábito. Eu falo com o pastor Jonas, ele fala: mantenha assim, né? Eu falo: irmãos, olha, se precisar de um horário do gabinete, de uma conversa, embora não tenha gabinete ainda, a gente dá um jeito. Aqui os irmãos não têm muito essa prática. Em Maravilha, era, meus dias, era sempre lotado de atendimento, hora a hora, assim, os irmãos, é só bomba, né? E quando o irmão vinha: eu ando meio desanimado, eu quero abandonar tudo, eu estou meio não sei o quê. A pergunta que a gente faz: como que está a vida devocional? Faz tempo que eu não oro. Está aí a resposta, irmãos. É a falta de oração que traz desânimo, não é o excesso de oração que traz desânimo. Amém? Quando nós não oramos, nós enfraquecemos. Quando nós não oramos, nós tiramos os olhos do Senhor e colocamos os olhos no meio. Nós fazemos como Pedro, tiramos os olhos de Jesus e colocamos os olhos nas ondas. E aí desanima. Amém? Quando nós não oramos, nós perdemos o poder para lutar. Nos tornamos alvos fáceis para o inimigo. A oração é o antídoto contra o desânimo espiritual. Orar sempre é o segredo para nunca desanimar. Orar nunca é o segredo para sempre andar desanimado. Precisamos orar, meus irmãos. Amém? Quarta lição que nós aprendemos nessa parábola. Fala comigo: nós oramos como escolhidos a um Deus justo. Aleluia.
Os discípulos, o nosso caso aqui, amém? Em nome de Jesus, é o contraste da história que Jesus contou. Como assim, pastor? Como eu disse antes, a viúva somos nós antes de Cristo. Porque essa viúva é carente, debilitada, pobre, amém? Como falamos antes, ela tem um inimigo, nós também temos? Temos também um inimigo, só que ela não tem onde buscar ajuda, ela não é bem-vinda no tribunal, ela não conhece o juiz. E esse não é o nosso caso, meus irmãos. Esse não é o nosso caso. Aquela viúva é uma desconhecida que precisa suplicar ajuda a um juiz orgulhoso e indiferente. Mesmo César, quando ele decide ajudar ela, não é porque ele está com compaixão dela, é pensando nele mesmo. Ele fala o seguinte: ela não para de me incomodar. Para ela parar de me incomodar, eu vou atender ela. Esse juiz representa os recursos humanos. Esse juiz representa os meios naturais. Quando nós começamos a buscar auxílio em pessoas e coisas, quando deveríamos buscar no Senhor. Irmão, você acha que o banco ele tem compaixão da gente? Quando ele empresta dinheiro para a gente? Não tem compaixão, é juro alto. Você acha que as pessoas aí fora, até mesmo quando fazem bem, não é por compaixão a nós, é porque querem o bem próprio? Na grande parte das vezes. Amém, meus queridos? Faz sentido? Não é por amor, é por interesse, é por segundas intenções. Mas nós, aquela viúva, ela não era bem-vinda diante do juiz. Mas a palavra diz que nós, mediante o sacrifício de Cristo, temos livre acesso ao trono da graça. Aquela viúva não tinha alguém para interceder por ela diante do juiz. Mas a palavra diz que nós temos um advogado perfeito diante do Deus, Cristo Jesus. Aquela mulher não tinha ninguém que fizesse o meio campo entre ela e o juiz. Nós temos o nosso sumo sacerdote, o mediador entre Deus e os homens, Jesus, homem. Amém, queridos? Nós não somos mais como aquela viúva. Aquela viúva orava a um juiz, pedia a um juiz desconhecido. Mas nós oramos a um Deus que nos conhece. Posso ouvir um amém? Um glória a Deus? Agora, irmãos, alcançados pela graça, nós oramos como escolhidos. Observe o versículo 7. Fazendo o contraste com a viúva e o juiz, Jesus fala o seguinte: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Fala, escolhidos. Se nós somos escolhidos, quer dizer que nós somos conhecidos. Não tem outro jeito. Não há como escolher sem conhecer. Se nós somos escolhidos, Jamile, nós somos conhecidos, amados, abraçados, adotados por um Deus de soberano amor que nos escolheu quando não havia nada em nós. Quando éramos essa viúva caída, miserável, sem perspectiva eterna, Ele nos escolheu por seu amor. E oramos a um Deus que nos escolheu, que nos conhece. Romanos 8, 29 fala: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele conheceu de antemão na eternidade, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus nos conhece. Efésios capítulo 1, do 4 ao 5 diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos adotados como filhos. Eu já falei isso aqui, uma gravidez pode ser indesejada, acidental, mas uma adoção nunca é acidental. É planejada, é pensada com amor, com dedicação. Deus nos conhece e nos escolheu. Nós somos o seu povo, Duda, os escolhidos pela graça do Senhor Jesus. Porventura Deus não fará justiça aos seus escolhidos? A viúva pedia a um juiz que ela não conhecia,
Nós oramos a um Deus que nos conhece, mas nos ama e nos escolheu. Precisamos dessa consciência quando oramos. Não oramos a um juiz iníquo como esse, a um juiz impiedoso como esse, orgulhoso e sem amor. Oramos a um Deus que nos escolheu por seu amor. Um Deus que nos ouve, um Deus que nos ama. Amém? Quinta lição que aprendemos é que, embora nós oremos a um Deus que nos conhece, que nos ama, que fará justiça aos seus escolhidos, a resposta dele não acontece no nosso tempo. Observe de novo o versículo 7. A NVI fala: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite? Continuará fazendo-os esperar? No entanto, meus irmãos, quando nós observamos, por exemplo, a versão Almeida, revista atualizada, ela fala o seguinte: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele chamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Alguém tem parecido aí? Hã? Embora pareça demorar, não tem? A Ara, na versão mais antiga, Almeida, revista atualizada, fala assim: embora pareça demorado em defendê-los. Ou seja, eu oro como alguém que foi escolhido, eu oro para aquele que me adotou, que me conhece, que me ama, amém? Certo que ele vai me ouvir, certo que ele vai me atender, mas eu preciso saber que a resposta não será no meu tempo, quando eu acho que tem que ser. Até semana que vem, até quarta que vem, Deus. Não é no nosso tempo, César. Não é no nosso tempo. Na nossa velocidade, da nossa forma, é da forma dele. É da maneira dele, no tempo dele, amém? Irmãos, parece frase clichê já, né? Mas nós temos que pegar essa verdade e colocar nas tábuas do nosso coração. A resposta acontece no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Veja, o texto na Almeida não diz que Deus demora em defender seus escolhidos. Amém? O texto diz que parece que ele demora. Há uma longa diferença entre uma coisa e outra, Jamil. Sabe por que parece que Deus demora? Porque nós somos finitos. Porque a nossa vida diz respeito a 70, 80, 90 anos. Porque tudo aqui é finito, e ainda mais para nós que somos todos acelerados, queremos tudo rápido. Então, na nossa percepção humana caída e finita, parece às vezes que ele demora, mas ele nunca demora. Aquela frase, Deus tarda, mas não falha, não procede. É uma mentira. Deus não tarda e nem se adianta. Deus sempre chega no momento exato, Ele é pontual. Por mais que para mim pareça que demore, não está demorando, está no tempo exato, perfeito, do jeito que Ele quer. Amém, meus irmãos? Deus sempre chega, Deus sempre age, Deus sempre responde, Deus sempre faz justiça na hora certa. Jamília, eu citei Zacarias e Isabel, os pais de João Batista, que oraram durante toda a vida para ter um filho. Não é demorado na velhice ter um filho? Aos nossos olhos é. Mas sabe o que acontece? A palavra dizia que João Batista seria aquele que prepararia o caminho para o Senhor, amém? Mas a palavra também dizia que na plenitude dos tempos, Jesus se manifestaria. Por isso, se João viesse antes, ele poderia morrer sem Jesus vir. Está entendendo, meus irmãos? Olha só, João precisa preparar o caminho para Jesus. Jesus tem que vir na plenitude dos tempos. Então, Jesus vem no momento exato, na plenitude dos tempos. Por isso, a vinda do filho na velhice se mostrou a hora certa.
na hora certa para cumprir o propósito de Deus. Nós citamos aqui, no culto passado também, Marta e Maria, que perderam o seu irmão Lázaro, e mandaram chamar o mestre. O Lázaro está mal, Lázaro vai morrer, venha depressa. Elas chegaram correndo, Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Parece que demora quando morreu já? Sim ou não, meus irmãos? Na nossa percepção humana, demorou para chegar ou não? Claro, já morreu. É capaz de dizer assim, não precisava nem ter vindo mais. Mas veja uma coisa, meus irmãos, uma cura de doença não seria tão impactante quanto a ressurreição do morto. Tem mais. Havia uma crença naquele contexto, naquela época, de que a alma do morto ficava próxima do corpo durante 3 dias. E ela ainda poderia voltar para o corpo. Então, se Jesus viesse antes, ressuscitasse antes, as pessoas diriam assim, não, a alma estava por ali ainda, pela crença que eles tinham. Quando ele vem no 4º dia, especificadamente, não há sombras de dúvida que ele é Deus, o Filho de Deus, enviado por Deus e que tem poder até sobre a morte. Portanto, a chegada 4 dias depois da morte se mostrou a hora certa. Porque Deus nunca demora, embora pareça aos meus olhos que sim. Nesse tempo eu preciso perseverar em oração. Amém, irmãos? Nós pregamos sobre Paulo domingo, sobre o seu espinho na carne. Ele ora, clama 3 vezes, tira esse espinho de mim, Senhor. Amém, meus irmãos? Mas nós vimos também que esse espinho na carne foi posto para o proteger do orgulho. E se Jesus tirasse esse espinho dele, ele se tornaria orgulhoso e logo cairia. Porque o orgulho precede a... Sabe quando Deus atendeu a oração de Paulo? Sabe quando? Quando Paulo morreu. Tarde demais. Não, na hora exata. Porque depois que ele partiu dessa para outra, não tinha mais como cair no orgulho. Mesmo que Deus nunca atenda o nosso pedido, ainda assim é a hora certa. Mesmo que pareça demorar, ele sempre chega na hora certa. Pastor João, amém? Precisamos aprender. É sempre na hora certa. A última lição que extraímos hoje desse texto é que nós oramos com a certeza da resposta. Nós oramos com a certeza da resposta. Versículo 8. Eu lhes digo, disse Jesus, que Deus lhes fará justiça. Não é que pode ser que fará, talvez ele fará. Há a possibilidade de que ele faça. Não, ele diz, ele lhes fará justiça e depressa. Ou seja, assim que a hora chegar, Deus não demorará mais nenhum segundo. Quando a hora chegar, Ele tem pressa em abençoar, Ele tem pressa em responder. Amém, queridos? Nós devemos orar com a certeza que Ele nos ouve e nos responderá. Em outras palavras, Duda, nós precisamos orar com fé. A fé não vacila, a fé não é dúvida, a fé é certeza. Mateus 21, 22. E tudo o que pedirem em oração, com fé, vocês receberão. Tiago 1, do 5 ao 6. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Crentes que não creem. Já pensou uma coisa dessa? Às vezes eu me encontro nessas. Às vezes parece tão difícil que parece que não. Irmãos, nós precisamos orar crendo. Nós precisamos orar com a certeza que Deus nos ouve e que nos responderá. É certeza, amém, meus irmãos? Pastor, é certeza que Ele fará aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero? Não.
O texto diz: ele lhes fará justiça. Certeza que Deus fará justiça. Neste caso aqui, porque a parábola fala que essa mulher tinha um adversário que era injusto contra ela, amém? A justiça aqui, ela significa vingança, punição. Ou seja, que o juiz vingou a causa daquela viúva, amém? Mas em termos gerais, no contexto bíblico, a palavra justiça, já falei sobre isso aqui também, ela significa aquilo que é como deve ser. Significa, em outras palavras, a vontade de Deus manifesta. Ou seja, devemos orar com a certeza de que Ele fará a justiça. Devemos orar com a certeza de que Ele fará a sua vontade. Posso ouvir um amém? Oramos com a certeza que Deus nos ouve, com a certeza de que Ele fará a justiça, com a certeza, portanto, de que Ele fará a sua vontade. E como a palavra nos diz, sabemos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Às vezes nós oramos e Deus vai dizer não, como aprendemos domingo. Boa, perfeita e agradável. Às vezes parece que demora, mas é boa, perfeita e agradável. Às vezes parece que veio muito antes, eu não estou preparado ainda. É boa, perfeita e agradável. Às vezes parece que o céu está de bronze, ele não me ouve. Persista, é boa, perfeita e agradável. Porque enquanto estamos aqui nesse mundo, aguardando a vinda do Senhor, precisamos perseverar em oração. Amém, meus irmãos? Orando, sabendo que a oração é um dever, que devemos orar sempre. Devemos orar e nunca desanimar, porque o desânimo é consequência da falta de oração. Que nós oramos como escolhidos a um Deus justo, que nos conhece e que nos ama. Que a resposta não se dá no nosso tempo e que oramos com a certeza de que Ele fará a sua boa, perfeita e agradável vontade. Amém? Fique em pé. Nós vamos orar nesse momento. Antes disso, ainda existe mais um pedaço aqui no versículo 8. Observe na sua Bíblia, você que tem aberta ainda. Você que não tem, ouça com atenção. O final do versículo 8 diz: contudo, porém, todavia, entretanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ou seja, aprendemos tudo o que aprendemos sobre oração. Nós vimos que no contexto imediato anterior, capítulo 7, ele está falando sobre a sua vinda. Ele termina aqui falando sobre a sua vinda. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essa pergunta aqui, meus irmãos, uma pergunta para introspecção. Ou seja, não é para olhar para fora. É para pegar essa pergunta e levar para dentro do meu coração. Quando Jesus voltar, Ele achará fé no meu coração? Ele havia citado antes os dias de Noé. Nos dias de Noé, sabe quantos foram salvos? 8. Ele havia citado antes os dias de Ló. Sabe quantos foram salvos? 3. De uma cidade inteira, 3. Do mundo inteiro, 8. Em Mateus 24, no sermão escatológico e profético, Jesus fala que o amor de muitos esfriará. Ao que tudo indica, esse tipo de fé que persevera em oração habita em uma minoria de pessoas. Talvez por isso que o culto de ensino tenha menos pessoas. Talvez por isso que o Roots, o Hell, ou sei lá o que mais, lota. Mas às vezes as igrejas nem tanto. Talvez por isso que campanhas de autopromoção lotam.
mas cultos de ensino da palavra do Senhor, nua e crua, quase se esvaziam. A pergunta é: será que quando o Senhor voltar, Ele encontrará pessoas que vivam esse estilo de vida de oração? Mas, de novo, a pergunta é para dentro. Muitos é bastante, mas não são todos. Sempre existirão os remanescentes. E para usar um termo bem pentecostal, oxalá que estejamos entre esses remanescentes. Oxalá que o Senhor me encontre entre os que têm fé na terra. Que o Senhor nos encontre. Amém? Vamos orar? Senhor, nós agradecemos, Pai, pela Tua palavra.